Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre as companhias, os colegas de trabalho, os amigos, novos amigos recentes, os familiares, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida de alguma forma. E para começar a reflexão eu queria trazer dois termos da filosofia indiana, são duas palavras do sânscrito. A primeira é satsanga. Sat seria real, verdadeiro, e sanga seria companhia. Então seriam as pessoas que nos fazem bem, querem o nosso bem, pessoas alinhadas com o nosso momento de vida atual, pessoas que querem o nosso crescimento e também queremos o mesmo para elas. E a outra palavra seria dusanga, que vem da dus, que seria mal, ruim, e sanga novamente, que seria companhia, né? Pessoas que não querem o nosso bem, que são fofoqueiras, disseminam o mal, estimulam más tendências, as nossas más inclinações. Então, com esses termos a gente consegue distinguir claramente quais são essas pessoas. Elas estão mais satsanga ou dusanga. E esse entendimento é muito importante porque essas pessoas, esses convívios são determinantes para o nosso progresso, para a nossa evolução, porque é muito claro, né, quando a gente vê determinada pessoa na nossa vida, né, quem já conviveu com pessoas invejosas, destrutivas, manipuladoras, ou pessoas também que querem nos levar para maus caminhos, e não necessariamente com uma má intenção. E às vezes essa pessoa ela ainda está vivenciando alguma coisa na vida dela que é importante, e para você aquilo já não faz mais sentido. Por exemplo, uma pessoa viciada em videogames, em jogos, e você já não está mais nessa vida, né? Você quer parar de jogar, você foi uma pessoa viciada a vida inteira, e essa pessoa a todo momento ali fica te chamando, né? Você chega do trabalho, ela te chama para jogar. Mesma coisa se você já foi alcoólatra, ou tem o costume, né, de beber com uma certa frequência, e aquela amizade sempre fica tentando te chamar, e você internamente está querendo se livrar daquela tendência, daquele comportamento, mas por ela ainda querer viver aquilo, nós acabamos aceitando nesses convites, por medo também da pessoa afastar da gente, não gostar mais da gente. E então a gente, ao mesmo tempo que a gente quer agradar, inconscientemente nós estamos estimulando essa zona de conforto, nós estamos justificando para a nossa consciência, né? Não, mas eu tenho que ir porque fulano é meu amigo de infância, ou é uma pessoa muito importante para mim. Mas se essa pessoa realmente ela é importante e é uma amizade verdadeira, ela deveria compreender que o seu momento de vida atual não está compatível com aquele certo comportamento. Então, se você fosse sincero com ela, comentasse, né? Olha, amigo fulano, eu estou numa fase da minha vida que eu estou tentando me livrar de alguns comportamentos, algumas coisas que não estão mais coerentes. Você poderia ajudar nesse momento, né? Não me fazendo esses convites, ou a gente fazendo outros tipos de programas para que eu não me estimulasse dessa forma negativa, porque isso é uma coisa muito importante para mim. Eu preciso sair desse ciclo. E aí se a pessoa ela pode reagir de duas formas, né? Ou ela vai gozar com a sua cara, né? Falar, ih, deixa de besteira, que frescura isso aí. O negócio é ir pro boteco mesmo. O negócio é a gente jogar videogame, ir pra balada. E isso seria o comportamento imaturo, né? Isso não é uma amizade verdadeira. E o outro lado seria a pessoa compreensiva, falando, não, eu entendo o seu processo, vamos tentar melhorar isso. Eu aproveito também e vou tentar melhorar isso em mim. E aí olha como que é uma diferença, né, de pessoas que querem realmente evoluir, crescer, pessoas satsanga, que enxergam como uma oportunidade. Se o seu amigo do lado quer crescer, vamos embarcar e crescer juntos. Se é uma pessoa invejosa, competitiva, ela vai querer te sabotar. Você está querendo crescer porque o nosso crescimento incomoda muito a outra pessoa, né? Se você muda os seus hábitos, você está indo contra a zona de conforto, as más tendências, a outra pessoa vai se sentir inferior. Eu falo, quem é essa pessoa
para se sentir assim tão evoluída, né? Por que ela está fazendo essas coisas? É mais fácil eu puxar ela aqui, porque aí eu não vou sentir esse incômodo da consciência e eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. E aí que mora esse grande perigo, né? A maioria de nós não consegue sair desses ciclos, a gente acha que isso é normal, esses comportamentos dessas amizades, esses comportamentos tóxicos, e a gente vai levando. E com isso os anos vão passando, anos e mais anos, e quando a gente vê, nós mantivemos essas amizades, mas sacrificando o nosso processo de evolução. Então quando eu falo assim, não é um julgamento de caráter ou querendo rotular as pessoas, né? A gente não deve fazer isso falando que aquela pessoa é pior ou melhor, mas simplesmente compatibilidade, como eu falei, né? Algumas pessoas vão ter que vivenciar algumas coisas ainda, outras já vivenciaram bastante, tempo suficiente para aprender o que tinha que aprender e depois seguir em frente. Eu já tive uma fase que eu frequentava bares, baladas, todo final de semana eu tinha que ir beber, às vezes era quarta, sábado, domingo. Foi aquela fase da minha vida, eu vivenciei por muitos e muitos anos, mas imagina se até hoje eu continuasse nesse ciclo, o tanto de coisa que eu perderia, simplesmente para manter algumas amizades ou estimular, né? Ou preencher esse espaço, esse vazio que eu tinha ali através da bebida, através dos vícios, dos jogos e demais coisas. Então chega um momento que a gente tem que ter esse discernimento, né? Será que eu vou continuar vibrando nesse do Sangha, me conectando com essas pessoas, com más tendências que me desestimulam, que interrompem o meu progresso, ou eu vou abrir espaço para que essas outras pessoas, satsanga, que essas boas companhias, companhias verdadeiras, reais, entrem na minha vida. Então, não é também, mais uma vez, que essas pessoas vão embora e nunca mais vão voltar, né? Simplesmente naquele momento elas são do Sangha, não são boas companhias para você. Daqui a um tempo elas vão se tornar satsangas, serão pessoas maravilhosas, compatíveis. Você vai conseguir, às vezes, através do seu exemplo, você puxa elas e não deixando que elas continuem te puxando para baixo, né? Da mesma forma que você pode estar do outro lado da história. Tem um amigo seu que está querendo sair desses vícios, desses condicionamentos, e você vem sempre com essas brincadeiras, esse desestímulo dela, né? Desencorajando ela a sair desses ciclos, e você trava o processo dela, né? E tem que fazer essa autoanálise, né? Será que eu estou fazendo isso por inveja, por incômodo? Eu não quero que ela cresça, eu não quero me sentir incomodado por ela sair desse ciclo, eu vou ficar também sem essa amizade que sempre está ali comigo, né? Frequentando esses lugares que eu gosto. Então é necessário essa análise sincera, olhar para dentro com verdade, com amor mesmo, com amor próprio, e reconhecer, não deixar o nosso ego encobrir as coisas, né? Esconder o que realmente é a verdade ali, porque senão é simplesmente nós mesmos travando o nosso processo. Não adianta também a gente colocar a culpa nos outros, né? Ah, essa amizade está me travando, ela me impede de crescer. E aí, você está querendo manter ela? É você que está mantendo? Ou ela que está te forçando a ficar nesse ciclo? Ninguém te obriga a nada, né? Não tem como alguém te obrigar. Tudo tem jeito. Se você tem uma amizade antiga, vai se afastando aos poucos, ou explica para ela, como eu falei, conta para ela essa sua transição. Se ela não for compreensiva, eu acho que chega a hora de partir, né? Não é uma verdadeira amizade. Colegas de trabalho é a mesma coisa, por mais que você tenha que estar ali convivendo com eles, você pode se afastar, conviver com outras pessoas, explicando para elas, ou sem explicar também. Não precisa também ficar dando justificativa de tudo da sua vida. Isso é uma das grandes coisas que travam também, né? Nossa, se eu mudar meu comportamento, eu vou ter que explicar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, e isso gera um desgaste, né? Às vezes a gente só quer fazer a coisa, a gente só quer mudar, precisa mudar e tem que fazer, independentemente da opinião alheia, né? Então, que a gente possa refletir profundamente sobre essas questões e que a gente não
caia mais, não fale mais, né, nessas mesmas questões. É um ciclo, a gente repete. É engraçado, né, quando a gente começa a ter mais lucidez, estar mais consciente, da mesma forma que você deve estar percebendo aí na sua vida, a gente cai naquelas mesmas coisas, né? Nossa, parece que o universo testa da mesma forma, né? Só que com outras pessoas, com outras roupagens, mas no fim é a mesma coisa. Isso é o universo dando oportunidade para a gente se redimir, né? De tomar uma atitude diferente e não persistir no mesmo erro. Se a gente persistir é burrice, é ignorância, é forçar contra, é deixar o medo tomar conta das decisões que a gente deve fazer e a gente vai postergando. Como eu falei, a gente pode esperar mais quantos anos, né? Mas quantos anos eu vou esperar? Você vai esperar para que essas mudanças sejam feitas. Então, tem várias pessoas aí espalhadas, mais próximas que a gente imagina, que são satsanga, que querem essa comunhão, esse crescimento. Por mais que a gente olhe, né, a gente às vezes olha aí, né, no mundo à nossa volta, destruição, guerra, conflitos, pessoas brigando, polaridades extremas, e a gente sempre pode achar, né, nossa, mas já está tudo ruim mesmo, né? Não tem como existirem pessoas que serão compatíveis. Muitos de nós acabam se fechando, né, num quarto, se isola de todo mundo e não cai nem nesses dois, né? Não está nem em boas companhias nem em más companhias, tá? Simplesmente sem companhia. Já desiludiram de encontrar essas pessoas, né? Mas saiba que existem diversas pessoas, mas como eu disse, a grande maioria está escondida. Cabe a nós começarmos a sair de casa, frequentar determinados grupos, ambientes locais que estejam mais propícios, igual esse aqui onde eu estou, né? Um local de natureza. Se você vai onde tem cachoeiras, onde tem conexões, que você possa fazer mais essas conexões com a terra, né? Com a mãe terra, com a nossa origem. Naturalmente essas pessoas começam a buscar esses ambientes, né? Voltar à origem. A gente vive nessa sociedade, né? Nesse mundo de concreto, na cidade grande, e vai perdendo isso. Mas quando a gente vai expandindo a consciência e vai voltando para dentro de si, existe esse chamado, né, de se reconectar com o que é natural, com o que é belo, né, com a terra, com as árvores, com a água, com o fogo, com os elementos, com o ar. Então, talvez a gente esteja procurando no lugar errado, talvez a gente esteja traumatizado. É um trauma realmente que a gente fica, né, de sempre quebrar a cara. Mas eu já tentei muito, já tentei com várias pessoas, elas sempre me traíam, elas sempre me apunhalavam. Mas deve ser olhado com carinho, né, para aquela criança que sofreu, para aquela pessoa, né, para nós que sofremos alguma fase da vida e curar essa ferida, perdoar, se perdoar, e aí sim a gente dar uma nova oportunidade, né, dar uma nova chance para as pessoas, para o convívio, e aí sim essas pessoas maravilhosas surgem na nossa vida. Assim que a gente continua o nosso processo de evolução, né? A evolução sozinha, ela tem a sua valia, tem sua importância, esse processo de solitude, mas chega um momento que a gente tem que retornar a esse convívio, né? E a solitude, ela é trabalhada, continua sendo trabalhada, mesmo que você conviva com outras pessoas, até no próprio relacionamento. Você estando num relacionamento, é possível que se trabalhe a solitude, né? Tendo momentos individuais, não querendo se ver todos os dias, todas as semanas. Então muitos relacionamentos são assim, né? Um casal, ele quer se ver todo fim de semana e nunca pode ter um momento que cada um faz o seu próprio programa, né? Tem as suas próprias amizades, seus próprios convívios, e os que estão casados, né? Morando no mesmo teto, também não se permitem passar um tempo separados, né? Dormir em quarto separado, passar um tempo respirando um fora do outro, né? Respirando outros ares, porque quando a gente fala isso, né? Eu vou dormir em outro ambiente, aí já cai em conflito, né? Vai dormir no sofá porque fez coisa errada. E não é isso. É saudável que cada um tenha a sua individualidade, né? Nós somos
seres individuais, não precisa desse grude, dessa conexão a todo momento. Isso é só sinal de apego, de possessividade, de ciúme, o medo de perder o outro, né? Então, se eu tenho medo de perder o outro, eu quero agarrá-lo de todas as formas. Se eu pudesse, eu amarrava uma corrente e deixava ele preso aqui na cama para nunca sair, ele ou ela. Então, que a gente possa liberar esses espaços para que essas pessoas apareçam na nossa vida. Beleza? Um abraço e até a próxima.